Amém. A seus portais e entrará o Rei da Glória. Quem é este? O Deus forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. Eu sou a irmã Sara em Cristo Jesus, do Ministério Sendo Feridas. E se você é novo no canal, obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, por estar se inscrevendo, por ter ativado o sininho. Se você é novo no canal, faça isso para que outras pessoas também cheguem ao conhecimento da verdade no mundo espiritual, certo? Você é uma bênção do Senhor. E hoje, já convidando aqui o Espírito Santo, o tema está muito sugestivo. Vai até ter parte um e parte 2, tá bom? Pai, nós convidamos o mentor-chefe Espírito Santo para que dê toda a liberdade da Kavaná, da emanação de Deus ao conhecimento da tua sã doutrina, em nome de Jesus. Então, tema parte um: mapeamento corporal. Então, vai ser o mapa do corpo, certo? Tem muitas bases bíblicas, mas eu vou ler uma aqui, tá? Que é muito conhecida no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, o verso 28 em diante. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, suas pesadas e cargas, que eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha carga e aprende de mim, porque sou amável e humilde de coração. Assim acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é bom e minha carga é leve, tá bom? Então essa aqui é a versão que eu li, a King James, né? Atualizada em nome de Jesus, tá bom? Mas você pode ler a João Almeida Ferreira, a, N, a NVE, NVT, NVI, tá tudo certo, ok? Então, parte um, né? Os membros superiores. Pode ser, primeiro, bloqueio na capacidade de dar e receber. Quando eu estou com problemas superiores, pode ser que seja uma dessas. Eu não estou conseguindo ter flexibilidade para me dar, doar, ou muito menos para receber. Porque as pessoas gostam tanto de se doar, mas ao de receber resiste a uma resistência. Então pode ser que nessa dor superior sua seja isso. Outro ponto, sobrecarrega e excesso de responsabilidades. Se você trabalha como chefe, equipes, ou trabalha mesmo autônomo e com pessoas, talvez você não está conseguindo distribuir tarefas, exercícios para outras pessoas, tá? Então, essas dores elevam no seu subconsciente até a cativeiro. Pessoas sobrecarregadas demais, de muita responsabilidade e peso, elas ficam aprisionadas em algumas regiões baixas, não tão baixa, mas em regiões de cativeiro, onde ela não consegue evoluir. Esse é um exemplo, tá? Outro, medo de agir ou de seguir em frente. Tem medo. Então, medo é uma vibração baixa. Então, a partir do momento que eu vou ter medo de alguma coisa e eu não tenho uma ação, eu estou baixando a minha vibração e quem vai se aproximar não é o Senhor Espírito Santo que é de nós, mas sim são as egrégoras malignas que vão fazer sugar as suas forças, as suas energias. Isso é perigoso, tá? Então, esse mapeamento corporal para a parte superior, se você se identifica a isso, tome muito cuidado. E se especificamente for a coluna, é travamento. A coluna cervical, que ela é de forma vertical, é horizontal, ela é reta. Se tem dores na coluna, bico de papagaio, hernia de disco, escoliose, é alguma coisa desconjuntal. Há também maldições hereditárias. Se você tem problemas na coluna, com certeza são frustrações mal resolvidas na vida, tanto sua quanto também de algum parentesco, porque a coluna é a base de tudo. Se eu tenho problemas na coluna, eu estou com problemas para ser resolvidos, mágoas, ressentimentos, que são águas paradas que não foram liberadas ao mundo físico e está trancado no mundo espiritual. Então, pessoas, 90% que têm problemas na coluna são pessoas retraídas ou muitas vezes com falta de perdão.
Não estou dizendo que são todas, mas boa parte dela no mundo espiritual tem alguma coisa mal resolvida aí e precisa ser liberado, tá certo? O quarto, conflitos entre relacionamento, tá? Está com relacionamentos, às vezes, que estou falando de, não somente de cônjuges, mas em geral. Então, pode haver conflitos, né? De expressão pessoal, você tá com um certo receio da sua própria identidade, tanto homem quanto mulher, ou às vezes a pessoa tá com identidade desequilibrada, sabendo que é uma mulher e quer ser um homem, ou é um homem e quer se transformar em mulher. Tá entendendo o que eu estou lhe falando? Existem esses desequilíbrios emocionais que o adversário gosta disso. Quando você fica com um ponto de interrogação e não sabe quem você é no mundo espiritual, ele vai fazer bagunça, tá? Quinto, falta de perdão e ressentimento, tá? Isso pode acontecer muito bem e também desconexão com o propósito divino, tá? Então, você não tendo esse equilíbrio emocional na sua parte superior, tudo isso aqui pode acontecer. Você sabia disso? Isso aqui é você se mapear. E manto com dor na cabeça. Também é uma parte que eu já vou falar. Simboliza o quê? Matutando, martelando, inquieto, com inquietação, a mente está dessossegada, não parou para pensar. Eu não estou falando que lá de vez em quando tem uma dor de cabeça, mas se ela está sendo constante, claro, você vai fazer um exame médico. Mas se é uma constante, começa a pensar o que está te matutando nos últimos meses e nos últimos anos. Você vai fazer um gráfico dos últimos 3 anos, se você lembrar. Quanto tempo de dor de cabeça você está tendo? Então, querido ou minha querida, você está matutando demais, está pensando muito porque vai trazer ansiedade, agonia, e aí vai refletir para sua coluna, vai sobrecarregar você e assim por diante, tá? É um desequilíbrio. Desequilíbrio aqui, desequilibra tudo. Aí, mais passagens bíblicas que você pode ler, tá lá em Lucas, no capítulo 6, no verso 38, Mateus 11, 28 ao 30, que eu li ainda há pouco, Êxodo 4, do 10 ao 12, Provérbios 18, 21, cuidado com a nossa fala, Isaías 43, verso 19, Efésios capítulo 4, 31 ao 32 e Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, do Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, se eu estou matutando na minha cabeça, que tipo de pensamento eu estou tendo? Pensamentos que vibram a essência de Cristo ou pensamentos de uma derrotada, de um derrotado? Aí, automaticamente, aqui desequilibrando, o corpo não perece. É bíblico, tá? Agora nós vamos para partes inferiores, tá? É a continuação do mapeamento. E, mano, meu corpo dói tudo. Então, você vai se identificar juntamente com a parte superior e a parte inferior, tá? Vamos dar uma lidinha no Salmos 37, tá? Salmos 37, que eu gosto demais, Salmos de Davi, nos versículos 23 e 24. Ele vai falar o seguinte: o Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão, ou não ficará prostrado. Veja que a palavra é a base aqui. E vamos lá. As partes inferiores, tá? Os pés e as pernas. Medo ou predisposição de seguir em frente. Está totalmente estagnado. Então, dores nos pés, dores nas pernas, é uma estagnação que pode estar por vir a acontecer e você com aquele medo de avançar. Lembra que o medo, ele é uma vibração baixa. Medo, culpa, ansiedade, esses hertz, 40, 50 hertz, está no vermelho, ou seja, está desequilibrado. A segunda parte, falta de estabilidade e segurança.
tá? Principalmente dores nos quadris, tá? Não quer exatamente que é isso, mas eu tô dando sinais que pode ser no mundo espiritual sobre a sua vida. Tá lá em Mateus 7, que eu até vou ler isso aqui. Mateus 7, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25. Gente, a Bíblia ensina tudo. As pessoas que não lê não entendem ou não compreendem, tá? 24 e 25. Você pode ler depois todo o capítulo, mas aqui para enfatizar. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com violência contra toda aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Então, está falando de estabilidade, de rocha, de casa, de esteio. Eu e você estamos alicerçados aonde? Que rocha que é? Jesus Cristo? Ou simplesmente confiando na força do seu braço? Certo? Então, o Senhor está falando assim, os quadris é estabilidade, é o centro do corpo. Se eu tô com dor no quadril, existe uma batalha espiritual para você ficar desequilibrado ou desequilibrada e o verbo bem clássico popular brasileiro, chutar o balde, o pau da barraca, dane-se tudo, mais ou menos isso, tá? O português verbo aqui rasgado, tá? A terceira, resistência, mudança e teimosia. Tem um pouco muito do ego, né? Não, isso aqui não é, sabe, isso aqui não é comigo. Aí um pouco do egocentrismo é um perigo, tá? É um perigo, tá? Os joelhos, Filipenses 2:10. Depois você vai lá ver. Humildade, flexibilidade, resistência à vontade de Deus ou dificuldade de render-se com ele. Isso aqui é um exemplo. Então, se você está tendo problemas no joelho, principalmente de gota, pode ter certeza, você vai fazer uma análise da sua família e vai fazer um mapeamento ali familiar de dores da família. Se caso boa parte tiver com problemas no joelho, 90% vai ser batata do que eu tô falando, tá? Resistência, tem muito ego, não quer se dobrar. É uma pessoa muito avarenta, idólatra. Idolatria, não tô falando por causa de ministério e igreja, tá? Não tô falando nada disso. De templo A, B ou C. Idolatria, resistência, com dura serviço também, de adorar o Senhor Jesus Cristo e ficar na dependência dele. Eu não estou falando de fazer nada e ver a banda passar. Não é isso. Ou seja, não ser humilde o suficiente. Então, pessoas, 90% delas que têm problema no joelho, elas são resistência muitas vezes à vontade. Será que realmente eu estou fazendo a vontade do Pai? Tá? Eu não estou falando aquela dor do joelho passageira por causa de um esforço físico, foi se ajoelhar, fazer algum trabalho. Eu estou falando doenças crônicas. Aí, querido, o negócio, o angu é mais embaixo. Você não está resistindo à vontade de Deus, mas fazendo a sua própria vontade. Aí o corpo perece, porque o mundo espiritual trabalha. Você não está fazendo a minha vontade. Você está fazendo a força do seu braço. E aí começa a vir as dores. Então, queridos, as pessoas estão indo para o espírito da parmaqueia ou da farmaqueia, das farmácias, se entupindo de remédio e sabendo que elas mesmas buscaram seus problemas. Eu não queria falar isso, mas eu estou fazendo um diagnóstico básico que todo médico, independente se ele ser espiritual ou não, no seu diploma, no seu currículo de medicina, devia de ter essa pauta. E aí menos pessoas iam estar doentes. Mas muitas vezes, né, o business fala mais alto, eu vou falar o quê? Então, eu estou fazendo aqui um diagnóstico espiritual que vem para o campo físico. É claro que você vai tomar chás, cuidar da sua alimentação, exercícios, ter bons profissionais, só que, porém, você vai fazer esse autopamento com você mesmo. E eu estou lhe abençoando
te dando gratuitamente algo que você pode fazer que não tem custo nenhum. Você vai fazer uma análise, você vai parar algumas horas do dia e começar a fazer uma análise mensalmente. Pegue a folha de caderno de papel, pegue a caneta. Aí anota as suas dores que você está tendo. Ah, mais dor de cabeça, dor na coluna. Aí, outro dia, eu vou fazer o vídeo parte 2 sobre os órgãos internos que eles também falam. Hoje estou falando de membros superiores e inferiores, ok? E aí você vai começar a anotar e fazer uma tabelinha, um gráfico. Faz a gráfica do seu corpo. Hoje eu tive isso aqui, hoje não tive nada. Outro dia você teve. Num mês você vai fazer um parâmetro, o que avançou mais. Ali você tem que tomar cuidado, porque provavelmente são brechas, descuidado, desleixo que você não está fazendo e o corpo está respondendo em alguma coisa, ok? Ai, é muita coisa. Carga emocional excessiva, tá? Nas pernas e joelhos. Então, Isaías 35, 3, 4, você pode ler. Exaustão emocional e espiritual, isso tem com certeza. Dificuldade de confiar e descansar nos tornozelos. Provérbios 3, 5, 6. O quê? No tornozelo são equilíbrios, dores, instabilidade emocional, dificuldade de confiar totalmente no Senhor. Quando os tornozelos estão inchados e prado, cheio de líquidos, especialmente as mulheres, é algo que elas têm que ser tratada. O que eu não estou confiando, onde eu não estou descansando. Queridos, o corpo fala. O corpo fala, tá? Sexto, medo de escassez da provisão. Pés e pés. Deuteronômio 8 e 4. Depois dá uma olhadinha. Preocupação excessiva com o futuro financeiro, falta de fé na provisão, duvida de tudo e não consegue enfrentar o caminho da verdade, tá? E desintoxicação com a missão e o propósito de vida. Pernas e pés também. Tá lá em Romanos 10, 15. Esse desconforto, você vai fazer a avaliação e realmente o que Deus quer de você. Ai, irmã, meu corpo dói todo, da cabeça à planta dos pés. Eu não vou falar dessa doença pragmática, da tal da fibromialgia, que na verdade o português agado é o que? É reumatismo. O que é esse reu? Ele está remando. Matismo, ou seja, ele está procurando endereço de dores, de mágoas, falta de perdão, ressentimento, coisas mal resolvidas, tá? Desequilíbrio emocional, tudo. O reu, essa fibromialgia, nada mais é de que distúrbios emocionais mal resolvidos. Aí o médico dá o diagnóstico que você vai ganhar um crachazinho com uma coleira dizendo que você é doente, que você pode se aposentar com essa doença maligna, que é uma doença espiritual. Eu tenho um vídeo aí que já foi. Existe espírito de enfermidade, espírito de aflição, espírito de loucura. Se você está com essas dores todas, com certeza veio para o seu corpo físico, mas é o espírito de enfermidade que está aí habitando. Aí você pode ir lá no outro vídeo e aprender um pouquinho sobre o que é isso, tá certo? Então, para finalizar, aonde estou doendo? Você vai fazer um mapeamento. Isso é um mapeamento mensal. Você tem que ter paciência se você quer diagnosticar. Se você já está diagnosticado pelo médico, agora você vai confirmar pelo mundo espiritual. Aquilo que você está dando é a raiz. O médico, o remédio, só vai amenizar a dor. Mas cura mesmo é você enfrentar a dor da sua raiz mal resolvida, talvez desde o ventre materno, da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, quando você já teve maturidade ou com maior idade. Quais são as frustrações que foram mal resolvidas? Abandono, rejeição, injustiça, humilhação, traição. Aí entra todas aquelas feridas da alma mal resolvida, porque as dores vai canalizar alguma coisa no seu corpo de alguma coisa que realmente não foi resolvida lá atrás. E aí veio uma maldição de pai, de mãe, de avô e aquela bagunça toda. Então, o que eu digo para você? Faça uma análise mensalmente, pega a folha de papel, anota
2 superiores, 2 inferiores, tá? E aí você vai anotar todos os dias. Não tem nada, não anota nada. Mas você vai fazer um diagnóstico e aí você vai começar a entrar nas feridas, tá? E você vai fazer essa oração. Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu me desligo de toda doença paterna, patológica, diabólica que veio das minhas descendências, das minhas raízes, de pai, de mãe, avô, bisavô, trisavô, tataravô, até a 14ª geração, e tiver alguma coisa ligada que eu não estou fazendo, procrastinando, por falta de conhecimento, me perdoe e traga a luz à existência. Envie luz do teu espírito através do sangue do Cordeiro. E aí você faça essa oração, vai meditar, tome um copo com água e que nas próximas semanas você vai começar a ter respostas, reflexos, pessoas vão vir falar alguma coisa e você vai começar a anotar os códigos, porque Deus fala por códigos, ok? E esses códigos são grande quebra-cabeça que você vai montar e você vai achar a causa dessa ferida que está aí através do seu corpo. Espírito de dor, espírito de enfermidade, espírito de aflição. Isso tem que ser expulso, tá? Você mesmo pode fazer essa oração em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pelo conhecimento, pela tua verdade, como o Senhor tem nos instruído, nos ensinado, para que as pessoas hajam despertamento, porque muitas vezes vem coisas no nosso corpo, primeiramente porque são cansaço, má alimentação, sedentarismo. Fora isso, também existe uma batalha espiritual de heranças hereditárias, heranças familiares, e isso vira um grande combo com uma bola de neve negativamente, com baixas vibrações e traz um desencadeamento espiritual e até levar a psicologia mais doida, psicopata. Eu te cancelo, espírito maligno, Neikanassofo, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e com o raiar do sol, o brilho do Espírito Santo, blinde a sua mente, o seu coração e o nome dele está sendo glorificado. Shalom, meus amados. Vamos se ver no vídeo parte 2.